Já se perguntou por que certas feridas emocionais parecem tão difíceis de cicatrizar? Aquelas que você carrega desde a infância e que moldam silenciosamente suas relações, sua autoestima e sua visão de mundo. Nos próximos minutos vou revelar como a relação materna pode ter criado padrões invisíveis que influenciam toda a sua vida adulta. Fique até o final, pois compartilharei um exercício transformador que ajudou centenas de pessoas a reconhecer e curar essas feridas profundas. Se você busca entender por que certos padrões dolorosos se repetem em sua vida, este conteúdo pode mudar completamente sua jornada. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre cura emocional e autoconhecimento. Você já sentiu aquela sensação inquietante de que, apesar de todos os seus esforços, algo sempre parece estar faltando na forma como você se relaciona com o amor? Como se existisse uma ferida invisível que sangra silenciosamente quando você menos espera. Essa dor muitas vezes tem raízes profundas que se estendem até nossos primeiros vínculos emocionais, especialmente com a figura materna. Nossa sociedade construiu uma narrativa quase sagrada em torno da maternidade. O amor materno é retratado como instintivo, incondicional, puro e infalível. Esta idealização está presente em todas as manifestações culturais, desde os contos de fadas até as propagandas de margarina. O arquétipo da grande mãe, como Carl Jung descreveu, está tão enraizado em nosso inconsciente coletivo que questionar a perfeição desse amor parece quase um sacrilégio. Jung observou que os arquétipos são formas primordiais de experiência humana compartilhada, e o arquétipo materno é um dos mais poderosos. Ele representa não apenas a mãe biológica, mas toda a experiência de nutrição, proteção e sustento emocional que experimentamos. No entanto, o próprio Jung reconheceu que este arquétipo tem um lado sombrio, que pode manifestar-se como devoração, aprisionamento ou abandono emocional. Quando a realidade de nossa experiência com a mãe não corresponde ao mito cultural da maternidade perfeita, algo profundo e doloroso acontece em nossa psique. Uma dissonância cognitiva e emocional se instala. Sentimos a dor do amor ausente, condicional ou distorcido, mas ao mesmo tempo, somos ensinados que essa dor não deveria existir. É como se o mundo todo dissesse: sua mãe te ama perfeitamente, enquanto seu coração sabe que algo essencial está faltando. E assim, muitos de nós crescemos carregando o que chamo de culpa invertida, um sentimento de que somos nós os culpados por não nos sentirmos suficientemente amados. Acreditamos que há algo fundamentalmente errado conosco, que somos difíceis demais, exigentes demais, sensíveis demais. Aprendemos a minimizar nossas necessidades emocionais, a engolir o choro, a fingir que tudo está bem, mesmo quando estamos desmoronando por dentro. Este padrão de silenciamento interno é devastador porque perpetua o ciclo da ferida. Quando negamos nossa dor, também negamos nossa cura. Quando fingimos que o problema não existe, perdemos a oportunidade de transformá-lo. A primeira etapa verdadeira da cura é reconhecer que a dor materna existe e que ela não é uma invenção sua, nem ingratidão, nem exagero. É uma experiência real que merece ser validada e compreendida. E mais importante ainda, essa ferida não começa em você. Ela é parte de um padrão intergeracional, passando de mãe para filho como um legado invisível de dor. Sua mãe provavelmente carregava suas próprias feridas maternas, transmitidas por sua avó, que por sua vez as recebeu de gerações anteriores. Jung chamaria isso de uma constelação do inconsciente familiar, uma teia de padrões emocionais que se repete até que alguém tenha a coragem de interrompê-la. Este reconhecimento não é sobre culpar sua mãe, é sobre entender que a ferida materna não é pessoal, é sistêmica. E mais importante ainda, embora ela não tenha começado em você, ela pode terminar em você. Você pode ser o ponto de virada na história da sua linhagem familiar, aquele que reconhece o padrão e decide transformá-lo. Para compreender melhor como esta ferida se manifesta, é útil distinguir entre o que chamo de ferida materna ativa e ferida materna sutil. Ambas são igualmente impactantes, mas manifestam-se de formas distintas e exigem diferentes abordagens de cura. A ferida materna ativa é mais evidente e, muitas vezes, mais facilmente reconhecida como trauma. Ela surge de experiências de abuso emocional, físico ou verbal explícito, negligência severa, abandono concreto ou comportamentos claramente destrutivos. É a mãe que humilha constantemente, que usa violência física como disciplina, que desaparece por longos períodos ou que falha em prover necessidades básicas como alimentação, abrigo ou proteção. Jung observaria que, nesses casos, o arquétipo materno foi severamente distorcido em sua manifestação negativa.
Em vez da nutrição e proteção que o arquétipo normalmente representa, a criança experimenta o oposto: destruição e perigo vindos justamente da fonte que deveria representar segurança. Isso cria o que Jung chamaria de complexo materno negativo. Um conjunto de emoções, memórias e associações profundamente dolorosas ligadas à figura materna. Esses complexos não são apenas memórias traumáticas. Eles se tornaram núcleos energéticos autônomos no inconsciente, que continuam influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos muito depois que o evento original ocorreu. É como se uma parte de você tivesse permanecido presa naquele momento de dor, congelada no tempo, reagindo eternamente como se o perigo ainda estivesse presente. Já a ferida materna sutil é frequentemente mais difícil de identificar, pois se esconde sob a aparência de amor e cuidado. É o que eu chamo de veneno doce. Parece nutrição, mas lentamente intoxica a alma da criança. Manifesta-se em padrões como superproteção sufocante, controle excessivo disfarçado de preocupação, críticas constantes mascaradas como orientação, amor condicional apresentado como incentivo ou parentificação, quando a mãe transforma o filho em seu confidente, conselheiro ou suporte emocional, invertendo os papéis naturais. Jung notaria que nesses casos o arquétipo materno assume uma forma devorador, onde a própria identidade da criança é consumida para alimentar as necessidades da mãe. Embora possa parecer amor à primeira vista, esse tipo de relação impede o desenvolvimento saudável do self da criança, criando o que Jung chamaria de inflação pelo arquétipo. A criança não consegue separar sua identidade da identidade materna ou das expectativas dela. Em ambos os casos, ferida ativa ou sutil, a criança desenvolve o que a psicologia analítica junguiana chama de falsificação do self. Para sobreviver emocionalmente, ela aprende a moldar sua personalidade para se adequar às necessidades e expectativas da mãe, sacrificando partes autênticas de si mesma no processo. Jung chamou isso de desenvolvimento de uma persona, uma máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo exterior, mas que não representa quem realmente somos. Quando essa persona é formada em resposta a um ambiente materno doloroso, ela se torna rígida e dominante. Não é mais apenas uma interface adaptativa com o mundo, mas uma estrutura defensiva que impede o contato com o verdadeiro self. É como se, para sobreviver ao relacionamento com a mãe, a criança tivesse que enterrar partes de si mesma tão profundamente que acaba esquecendo que elas existem. A teoria do apego, posteriormente desenvolvida por John Bowlby e Mary Ainsworth, oferece uma perspectiva complementar à visão junguiana. Essa teoria explica como os primeiros vínculos emocionais estabelecidos na infância, especialmente com a mãe ou cuidador principal, criam padrões que influenciam todos os relacionamentos futuros. Quando uma criança tem uma mãe consistentemente responsiva e emocionalmente disponível, desenvolve o que chamamos de apego seguro. Ela aprende que pode confiar nos outros, que suas necessidades emocionais são válidas e serão atendidas, e que é seguro explorar o mundo sabendo que tem uma base segura para retornar. Essa criança cresce com uma visão positiva de si mesma e dos outros. No entanto, quando a mãe não consegue proporcionar esse ambiente seguro, seja por ser inconsistente, distante, controladora ou abusiva, a criança desenvolve padrões inseguros de apego que persistem na vida adulta. O apego ansioso surge quando a mãe é imprevisível em sua disponibilidade emocional. Às vezes, está presente e amorosa, outras vezes ausente ou crítica, sem um padrão que a criança possa compreender. Essa inconsistência cria uma ansiedade constante. A criança nunca sabe quando ou por que o amor será retirado, então vive em estado de alerta, tentando adivinhar e satisfazer as necessidades da mãe para manter sua conexão. Na vida adulta, esse padrão se manifesta como medo intenso de abandono, ciúme, necessidade excessiva de reasseguramento e tendência a se anular nos relacionamentos. O apego evitativo desenvolve-se quando a mãe é consistentemente fria, distante, ou rejeita as expressões emocionais da criança. A criança aprende que mostrar necessidade ou vulnerabilidade não só não traz apoio, como pode resultar em rejeição ainda maior. Assim, ela aprende a suprimir suas necessidades emocionais e a depender excessivamente de si mesma. Na vida adulta, isso se manifesta como dificuldade em confiar, medo de intimidade, tendência a manter distância emocional e valorização excessiva da independência. O apego desorganizado, considerado o mais problemático, ocorre quando a mãe é simultaneamente fonte de conforto e de medo. Isso acontece em situações de abuso, onde a pessoa que deveria proteger é também quem machuca, criando um paradoxo insolúvel para a criança. Na vida adulta, isso pode levar a relacionamentos caóticos, comportamentos autodestrutivos e dificuldade fundamental em regular emoções.
Jung compreenderia esses padrões de apego como manifestações externas dos complexos internos formados na relação com a mãe. O complexo materno negativo cria um campo energético no inconsciente que atrai situações e relacionamentos que replicam a dinâmica original com a mãe. É o que explica por que tantas pessoas com feridas maternas acabam repetindo padrões dolorosos em seus relacionamentos adultos, não por escolha consciente, mas porque estão sendo guiadas por forças inconscientes que buscam, paradoxalmente, resolver o trauma original através de sua repetição. É importante entender que esses padrões não são uma sentença perpétua. Jung acreditava profundamente no potencial humano para transformação através do que chamou de processo de individuação, a jornada de integração das partes conscientes e inconscientes da psique para formar um self mais completo e autêntico. Para ele, nossas feridas mais profundas contêm as sementes de nossa maior evolução. A ferida materna, vista por essa perspectiva, não é apenas uma fonte de sofrimento, mas também um convite à transformação. Ela nos chama a uma jornada de autoconhecimento que pode levar a níveis mais profundos de autenticidade e compaixão do que poderíamos ter alcançado sem essa experiência. Jung chamaria isso de enantiodromia, o princípio de que qualquer coisa levada ao extremo eventualmente se transforma em seu oposto. Assim, a profunda desconexão causada pela ferida materna pode, paradoxalmente, abrir caminho para uma reconexão mais profunda consigo mesmo. Mas essa transformação não acontece automaticamente. Requer consciência, coragem e um trabalho interior consistente. O primeiro passo nessa jornada é reconhecer que a ferida existe e como ela se manifesta em sua vida. Isso pode ser doloroso, pois envolve questionar narrativas familiares profundamente enraizadas e enfrentar emoções que podem ter sido reprimidas por décadas. Os sinais da ferida materna estão presentes em muitos aspectos da vida adulta, frequentemente camuflados como características de personalidade ou comportamentos habituais que parecem normais para a pessoa, mas que na verdade são adaptações a um ambiente emocional prejudicial na infância. Um dos sinais mais comuns é a dificuldade persistente em confiar nos outros. Se você cresceu com uma mãe cujo amor era imprevisível, condicional ou ausente, aprendeu que o amor não é confiável. Essa lição precoce se generaliza para todos os relacionamentos, criando uma expectativa inconsciente de que será eventualmente abandonado, traído ou desapontado. Você pode se pegar constantemente testando as pessoas para ver se elas realmente se importam, ou interpretando ações neutras como sinais de rejeição. A dificuldade em confiar em si mesmo é outro sinal revelador. Quando uma mãe constantemente invalida as percepções, sentimentos ou necessidades da criança, ela aprende a duvidar de sua própria experiência interna. Você não está com fome. Não seja tão sensível. Você não tem motivo para estar triste. Mensagens como essas ensinam a criança a desconfiar de suas próprias sensações e intuições. Na vida adulta, isso se manifesta como insegurança crônica, necessidade excessiva de aprovação externa e dificuldade em tomar decisões sem consultar os outros. A ausência de limites saudáveis, tanto em permitir que outros o machuquem quanto em respeitar os limites alheios, também pode ser um legado da ferida materna. Se você cresceu com uma mãe que ignorava seus limites ou não tinha limites próprios claros, pode não ter aprendido essa habilidade fundamental. Você se sente culpado quando diz não, aceita comportamentos que o machucam para manter a paz, ou pode ir ao extremo oposto, construindo muros emocionais tão altos que ninguém consegue se aproximar verdadeiramente. Jung observaria que esses padrões são manifestações do que ele chamou de complexo materno, um conjunto de emoções, memórias e associações inconscientes organizadas em torno da imagem da mãe. Quando esse complexo é ativado em situações cotidianas, tomamos decisões e reagimos a partir desse lugar ferido, não a partir de nossa consciência adulta presente. Por exemplo, uma crítica construtiva no trabalho pode ativar o complexo materno e fazer você responder como se estivesse novamente diante da mãe crítica, sentindo vergonha desproporcional ou raiva defensiva. Um parceiro que precisa de espaço pode acionar seu medo de abandono, levando a comportamentos de perseguição ou controle que acabam criando justamente o que você temia: o afastamento do outro. Jung também notaria como a ferida materna afeta a relação com o arquétipo contrassexual no inconsciente, a ânima nos homens e o ânimos nas mulheres. Esses arquétipos são as imagens internas do sexo oposto que influenciam profundamente como nos relacionamos romanticamente. Um homem com uma ferida materna profunda geralmente desenvolve uma ânima distorcida. Se sua mãe era emocionalmente indisponível, ele pode se sentir atraído por mulheres igualmente distantes ou inalcançáveis, inconscientemente tentando consertar a relação original através da parceira atual. Se a mãe era controladora ou sufocante, ele pode oscilar entre buscar mulheres dominadoras, repetindo o padrão,
ou rejeitar completamente a intimidade emocional, reagindo ao padrão. Para mulheres, a ferida materna frequentemente afeta o desenvolvimento do ânimos, criando uma imagem interna masculina crítica, julgadora ou ausente. Isso pode se manifestar como autoexigência implacável, perfeccionismo paralisante ou atração por parceiros emocionalmente indisponíveis ou críticos. A voz interior que diz: você não é boa o suficiente, você precisa ser perfeita para ser amada, ou você não merece ser cuidada, é muitas vezes o ânimos negativo falando, moldado pela experiência com uma mãe que transmitiu essas mensagens. Uma das manifestações mais dolorosas e complexas da ferida materna ocorre quando a mãe possui traços narcisistas. O narcisismo materno cria um ambiente particularmente confuso, porque frequentemente vem disfarçado de amor e dedicação. A mãe narcisista pode parecer perfeita aos olhos externos, dedicada, atenciosa, sempre presente nas atividades dos filhos, mas a experiência interna da criança é de profunda invisibilidade. A mãe narcisista não vê o filho como um ser separado com necessidades, desejos e identidade próprios. Em vez disso, o filho é tratado como uma extensão do ego materno, um objeto que deve refletir e aumentar seu próprio valor. O amor oferecido é condicional, disponível apenas quando a criança satisfaz as necessidades emocionais da mãe, segue seu script de vida ou realiza façanhas que a fazem parecer uma boa mãe aos olhos dos outros. A dinâmica é particularmente tóxica porque a criança recebe mensagens conflitantes. Eu te amo mais que tudo, seguido de comportamentos que claramente comunicam: você só tem valor quando me serve. Essa dissonância cria uma profunda confusão interna, onde a criança simultaneamente idealiza a mãe, para manter algum senso de segurança, e sente uma raiva e frustração que não pode expressar ou mesmo reconhecer conscientemente. Jung observaria que esse tipo de ambiente cria o que ele chamou de inflação do ego materno, onde o ego da mãe é tão dominante que impede o desenvolvimento natural do ego da criança. A criança não pode experimentar sua própria individualidade porque está constantemente respondendo às necessidades da mãe. Em minha experiência clínica, filhos de mães narcisistas frequentemente desenvolvem o que chamo de self-adaptativo, uma personalidade moldada inteiramente em resposta às necessidades emocionais da mãe. Tornam-se experts em ler microexpressões faciais, tons de voz e linguagem corporal, desenvolvendo uma hipersensibilidade que é tanto uma ferida quanto um superpoder. Aprendem a antecipar necessidades, a evitar gatilhos e a modificar seu comportamento para prevenir explosões emocionais ou retiradas de afeto. Essa adaptação, embora necessária para sobreviver emocionalmente na infância, cria adultos que vivem constantemente em função dos outros, incapazes de identificar suas próprias necessidades, desejos ou limites. Muitos relatam uma sensação persistente de vazio interno, como se houvesse um espaço dentro deles, onde o verdadeiro self deveria estar, mas que permanece inacessível. Jung chamaria isso de alienação do self, um estado em que a pessoa perdeu o contato com seu centro psíquico autêntico. O verdadeiro self foi sacrificado para manter a conexão com a mãe, e agora existe apenas como um potencial não realizado no inconsciente. Esta alienação se manifesta como uma sensação crônica de inadequação, a impressão de estar fingindo na vida, um vazio existencial persistente, ou o que muitos descrevem como sentir-se um impostor, mesmo quando alcançam sucesso externo. Sem acesso ao self autêntico, a pessoa continua buscando validação externa, repetindo o ciclo de dependência emocional que começou com a mãe. O caminho para a cura dessa ferida profunda não passa por tentar mudar a mãe real, uma estratégia que quase sempre resulta em mais frustração e dor. Em vez disso, a transformação acontece através da mudança de relacionamento com a mãe interna, a imagem psíquica da mãe que habita nosso mundo interior. Jung distinguia claramente entre a pessoa real e a imagem arquetípica que carregamos dentro de nós. A mãe real é uma mulher com sua própria história, feridas e limitações, produto de sua própria jornada. A mãe interna, por outro lado, é uma construção psíquica complexa, parte memória, parte fantasia, parte arquétipo, que continua influenciando nossa vida muito depois que saímos da casa materna e mesmo após o falecimento da mãe real. É esta mãe interna que continua nos criticando quando cometemos erros, que nos faz sentir culpados quando priorizamos nossas necessidades, que nos sussurra que não somos suficientes quando enfrentamos desafios. E é com esta mãe interna que precisamos aprender a nos relacionar de maneira diferente se quisermos transformar o legado da ferida materna. Jung chamaria este processo de diálogo com o inconsciente, uma forma de comunicação interior que permite reconstruir nossa relação com as figuras arquetípicas que habitam nossa psique,
Através deste diálogo consciente, podemos começar a separar o que é verdadeiramente nosso do que foi introjetado, a distinguir nossa voz autêntica da voz materna internalizada e a reconstruir uma relação mais saudável com o feminino arquetípico. Este trabalho de transformação interior é profundo e muitas vezes desafiador, pois nos leva a confrontar verdades dolorosas e sentimentos ambivalentes. Sentimos raiva pela mãe que nos feriu, culpa por essa raiva, anseio pelo amor que não recebemos e medo de nunca sermos verdadeiramente amados. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o encontro necessário com as partes rejeitadas de nossa psique. No entanto, é precisamente através desse confronto que começa a verdadeira cura. Quando trazemos à consciência os padrões inconscientes que têm governado nossa vida, eles começam a perder seu poder sobre nós. Quando reconhecemos a origem de nossas feridas, podemos finalmente deixar de culpar a nós mesmos por dores que nunca foram nossa culpa. À medida que avançamos nesta jornada de cura, algo notável começa a acontecer. As partes de nós que foram silenciadas, reprimidas ou abandonadas para sobreviver à relação com a mãe começam a emergir. Aspectos autênticos de nossa personalidade que foram considerados inaceitáveis ou perigosos. Nossa raiva, nossa assertividade, nossa sensibilidade, nossa criatividade, gradualmente encontram espaço para se expressar. Jung chamaria isso de processo de individuação, a jornada de integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique para formar um self mais completo e autêntico. É um processo de recuperação do que foi perdido e de reconciliação com o que foi rejeitado. No contexto da ferida materna, a individuação envolve reconhecer e integrar tanto o amor quanto a raiva que sentimos pela mãe, aceitar que ela foi simultaneamente fonte de vida e de dor, e encontrar uma forma de honrar essa complexidade sem ficar preso a ela. Envolve também reconhecer o arquétipo materno além da mãe pessoal, conectando-se com o feminino universal que nutre, protege e transforma. À medida que avançamos neste processo, começamos a perceber que a ferida materna, embora dolorosa, também nos ofereceu presentes inesperados. Nossa hipersensibilidade se transforma em empatia profunda. Nossa necessidade de agradar evolui para uma capacidade genuína de conexão. Nossa familiaridade com a dor nos torna compassivos com o sofrimento alheio. E nossa jornada através da escuridão nos dá uma apreciação mais profunda pela luz. Jung acreditava que nossas feridas mais profundas contêm o potencial para nossa maior evolução. A ferida materna, vista por esta perspectiva, não é apenas uma fonte de sofrimento, mas também um chamado para uma jornada transformadora que pode nos levar a um nível mais profundo de autenticidade e compaixão do que poderíamos ter alcançado sem essa experiência. No entanto, essa transformação não acontece automaticamente. Requer consciência, coragem e um trabalho interior consistente. É preciso estar disposto a olhar honestamente para os padrões que têm governado sua vida, a sentir emoções que podem ter sido reprimidas por décadas e a assumir responsabilidade pelo seu próprio processo de cura. O primeiro passo nessa jornada é simplesmente reconhecer que a ferida existe. Admitir para si mesmo que, apesar do amor que possa ter recebido, algo essencial estava faltando na relação com sua mãe. Este reconhecimento não é sobre culpar, mas sobre honrar sua própria experiência e abrir espaço para a cura. O próximo passo é começar a identificar como essa ferida se manifesta em sua vida atual, nos relacionamentos que escolhe, nos padrões que repete, nas crenças limitantes que carrega sobre si mesmo e sobre o amor. Este processo de conscientização é poderoso por si só, pois começa a trazer à luz dinâmicas que operavam nas sombras. Em seguida vem o trabalho de transformação ativa, questionar crenças antigas, estabelecer limites saudáveis, aprender a validar suas próprias experiências e emoções, cultivar autocompaixão e desenvolver uma nova relação consigo mesmo baseada em aceitação incondicional, não em desempenho ou aprovação externa. Este é um trabalho que muitas vezes se beneficia do apoio terapêutico, especialmente de abordagens que valorizam o trabalho com o inconsciente, como a psicologia analítica junguiana, a psicoterapia psicodinâmica ou outras modalidades que ajudam a processar traumas relacionais precoces. Lembre-se de que a cura não é um destino final, mas uma jornada contínua. Haverá momentos de clareza e libertação, seguidos por períodos em que os padrões antigos ressurgem. Isso não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade para aprofundar a cura, trazendo ainda mais consciência para áreas que permanecem na sombra. A boa notícia é que cada passo nessa jornada traz mais liberdade, mais escolha consciente e mais capacidade de estar presente em sua própria vida. À medida que você se liberta do legado da ferida materna, começa a experimentar relacionamentos com mais autenticidade, trabalho com mais propósito e uma conexão mais profunda consigo mesmo.
E talvez o mais importante, você interrompe a transmissão dessa ferida para a próxima geração. Ao fazer este trabalho interior, você não está curando apenas a si mesmo, mas transformando um legado familiar que pode ter persistido por gerações. Você se torna o ponto de virada na história da sua linhagem, aquele que teve a coragem de olhar para a ferida e dizer: aqui termina este ciclo. Comigo, uma nova história começa.